Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos em mais um podcast Série Mulheres. O podcast Série Mulheres é um projeto lindíssimo, onde nós conversamos com cada uma das mulheres que fazem parte do selo Série Mulheres. O selo Série Mulheres nasceu com o propósito de ser um selo editorial que traz o protagonismo feminino, sempre com o intuito de inspirar essa nova geração. E hoje nós estamos aqui com uma querida, que é uma das coautoras do projeto, em um dos livros já publicados, a querida Adriana Carvalho. Seja muito bem-vinda, minha querida. Mas me conta, quem é a Adriana Carvalho na Previdência Complementar? Bom, primeiramente agradecer e parabenizar você, Andréia. Sensacional o projeto. Nós estamos muito felizes, né? As mulheres que participaram desta edição e muitas já falaram: eu gostaria tanto de participar. E eu digo isso por quê? Porque nós temos aí muitas mulheres na Previdência, temos uma pesquisa recente que trouxe para nós um resultado expressivo de participação, mais de 50%, 58% de mulheres nas áreas operacionais das fundações e 20% na alta administração. Então, nós temos um caminho ainda longo para percorrer, para aumentar essa participação das mulheres. A visão da Previdência Complementar é uma visão também de sensibilidade, de empatia, né? Então, eu acho que a mulher ela vai agregar muito nos debates no âmbito da alta administração, nos conselhos das fundações, e a gente tem trabalhado para trazer visibilidade para isso. E esse projeto foi isso. Eu, trabalhando na Previdência Complementar há tantos anos, nem vou mencionar quanto. Não vale, né? Não. Quem me conhece sabe, né? Comecei muito menina. Para mim foi uma realização, né? Profissional e realização de Que vida, linda. porque o bonito é o propósito. Sim. E esse eu digo sempre, você foi picado pelo bichinho da Previdência. Eu fui. E, Andréia, eu acho que você foi Eu também. fui. Certamente. Assim, eu falo que são descobertas, né? Muitas pessoas, acredito que como eu, utilizam a previdência complementar, mas não tinha noção da dimensão. Então, quando você conhece o tema e quando você, né, tem esse processo dentro da tua vida familiar, né, das tuas conquistas, como eu e a minha família, é muito bacana, mas eu não tinha noção do quanto as mulheres trabalhavam. E eu fico emocionada, né? Porque eu falo, gente, que delícia poder trazer mulheres que, com garra, têm mostrado o quanto a Previdência pode apoiar o futuro de alguém. E se isso Certeza. não é amor e propósito, eu não sei o que é, né? É isso. E trazer isso com base em tudo que a gente faz, né, dentro desse cenário atual. E trazer você para mim é ótimo, porque você traz a experiência de uma mulher na governança, você traz a visão da entidade e você traz também o tema da previdência. Então, a gente está falando de 3 pilares, né? E que você circula dentro deles e conecta cada um deles. Como é para você? É rico. Eu É rico. imagino. Principalmente porque eu sou muito inquieta, né? E eu busco conhecer cada vez mais, me atiro nos desafios. Então, depois de tantos anos, né, de experiência, eu ainda aprendo, sei que preciso aprender, né? Então, assim, muitos desafios à frente ainda, né? Eu acho que é isso. A gente vai se descobrindo e vai se realizando.
Faz toda a diferença, né? Eu acredito Faz. que esses desafios também vêm para somar, É porque no verdade. meio disso tudo, com a experiência e a carreira que você tem construída, né? Uhum. É uma carreira que realmente faz com que você circule e nesses 3 locais que eu acabei de dizer, e muito bem, né? Eu me lembro ainda quando a Elaine conversava comigo, e ela disse para mim, foi uma das coisas que eu falei: "Olha, Elaine, é importante escolhermos mulheres com boa reputação. As áreas precisam de mulheres que realmente estão querendo inspirar outras mulheres e outros homens também. Eu falo que se a gente não estiver preparado para deixar verdadeiramente um legado, nós estamos preparados para quê? É Né? verdade. Então, valorizar onde você está e valorizar quem você é na área faz toda a diferença, Com né? E certeza. de governança, a área de governança, eu sou apaixonada pelo tema, né? Não é à toa que a série Mulheres traz, né, todo esse viés de ESG e de Isso. tudo que a gente aborda dentro de um tema tão importante e real nos dias atuais. Então, quando a gente realmente soma tudo isso, faz toda a diferença. Com Né? certeza. Muda tudo, né, Adriana? Muda Muda. tudo. É. Adriana, eu vou falar um pouco de história, né? Porque o nosso podcast, ele conecta você com as suas raízes. E eu não posso deixar aqui de trazer, eu que fiz a leitura do teu capítulo com tanto carinho, que mandei um feedback com tanto amor, né? Eu quero que você divida aqui com o nosso público qual é a lembrança mais forte da sua infância que ajudou você a moldar, ou seja, que ajudou você a se moldar para os dias atuais? Eu tenho um exemplo, né, de matriarcado com a minha avó materna. Então ela tinha uma história muito linda de luta, ficou viúva muito cedo, com 8 filhos pequenos, escadinha de 2 em 2 anos, e os filhos trabalhavam para apoiar. Então esse foi um primeiro exemplo, além do meu pai e minha mãe, né, que sempre me inspiraram e me acompanharam a Que minha vida lindo, profissional e a minha história, né? que lindo. Então, eu acho que nesse ponto, lá atrás, na infância, eu tive essas inspirações e o passo a passo, quando a vovó já não estava mais conosco, minha mãe e meu pai que sempre estiveram comigo, me apoiando e me ajudando. Eu sempre digo para as minhas filhas, meninas, vocês precisam sempre conversar com os seus pais, comigo e com o Sim, papai, porque a gente tem experiência, tem vivência e pode colaborar muito nesse caminho. E eu tive a sorte de ter esse amparo familiar, né? que Que para mim bacana. é a base de É tudo, né? tudo, né, Adriana? É. É tudo. Adriana, se você tivesse que descrever sua origem em uma palavra ou imagem, qual seria? Descrever a minha origem numa palavra, amor, Amor. amor. Não, sempre fui, sempre recebi muito amor e assim eu aprendi a dar amor também em tudo que eu faço, né? Que bom. É isso. As nossas raízes são parte de quem somos, né? Eu Com sempre certeza. digo isso. Quando você entende quem é você, quando você realmente se empodera da sua identidade, ela se conecta com as suas raízes. E eu sempre digo isso porque faz parte de todo um contexto de vida. Eu tive que aprender muito cedo, né, o significado disso. E para mim faz toda a diferença quando eu faço com que outras mulheres, através de mentorias, de direcionamentos, conheçam a sua própria história. Identifiquem-se, poxa, a minha história pode mover outras pessoas, ela pode transformar, pode haver uma virada de chave na vida dessa pessoa, pode ter uma condução diferente e a minha história pode curar alguém. Então, eu digo que a nossa história tem uma responsabilidade social muito grande. Com certeza. Imagina o nosso livro, Mulheres na Previdência Complementar, daqui 20 anos. Né? Qual o efeito? Muito. O efeito já foi imediato, né? Que bom. Depois eu conto um pouquinho como foi a reação das minhas filhas. Que lindo, que lindo. É isso. É, Acho que isso faz toda a emocionante diferença. mesmo. É. Agora, viradas e desafios, né? Todas nós temos aí grandes desafios na nossa carreira.
Qual foi o maior desafio que você enfrentou e que mudou totalmente a sua vida? Bom, o desafio que eu consigo identificar, assim, que foi marcante foi no meio na verdade, no trabalho que eu tinha, que era um seletista, vamos dizer assim, né? Com toda a segurança, nós tomamos a decisão dentro de um departamento jurídico de sair daquele espaço, daquela relação, para montar um escritório e aí, né, buscar outras oportunidades, e isso foi um grande desafio. Eu e outros colegas deixamos aquele espaço quentinho, confortável, né, para apostar, para investir na nossa carreira, na nossa história, e fomos juntos, né? É uma história muito legal que Que está no livro. lindo. Tá Depois no de ter livro. dado E esse esse foi o momento desafio, assim mais você desafiador, que eu tive que realmente escolher. É difícil essa primeira escolha de você abandonar um emprego fixo, como eu disse, confortável, quentinho, mas que não nos trazia aquele desafio de crescimento. Então isso foi assim essencial. bacana. Foi um primeiro passo que nós demos para nos desenvolvermos, né, na nossa Que lindo. profissão, no direito. Então, Em isso foi muito algum legal. momento, depois de ter dado esse desafio, você pensou em desistir? Eu nunca pensei em desistir, Legal. nunca. Eu tive um grande desafio no meio do caminho, que foi depois do meu último parto, que eu tive um problema de saúde. E foi nesse momento que isso reafirmou, né, o meu desejo, os meus valores, e também fortaleceu o meu relacionamento com os colegas, que eu tinha tomado aquela decisão corajosa, que todos eles também, cada qual dentro da sua expectativa, tomou. Então, nesse momento que eu recebi o amparo desses colegas todos do escritório, que hoje são meus amigos, eu digo que são amigos irmãos, né? Ali sim eu consegui enxergar um valor. Não pensei em desistir por eles, com certeza, porque estavam todos ali aguardando, esperando. E, por outro lado, a minha família me dando a maior força. Então, Andréia, muito, muito assim, seria injusto dizer eu tive vontade de desistir. Nunca quis desistir, Que nunca. bacana, que bacana. E dentro dessas conquistas, que eu tenho certeza que foram muitas, né? Qual foi a conquista que mais te emocionou? Eu acho voltar ao trabalho, e a partir do momento que eu voltei ao trabalho, depois que eu fiquei afastada durante 6 meses, é que eu me abri para muitos outros desafios dentro da minha carreira, dentro da minha profissão. Então, esse foi um momento de virada. Bacana, hein? Foi um momento de virada na minha carreira, inclusive, em que eu passei a dedicar a minha profissão, a minha atividade, a dar aulas, a fazer coordenação de grandes grupos, como a gente faz na Abrap. E isso ampliou muito a minha capacidade de enxergar onde eu poderia agregar, né? Onde seria legal o meu trabalho e que as pessoas poderiam aproveitar também esse sentido. Bacana. Muito legal. Foi realmente. Se você pudesse, Adriana, dar um conselho prático, né? Que na realidade acaba sendo um grande legado, né? Um conselho, eu sempre digo que é necessário uma grande responsabilidade. Mas se você pudesse dar um conselho prático para essa nova geração de mulheres, qual seria? Nunca recuse um desafio. Uau! Nunca. Eu tenho isso para mim é princípio. Todas as vezes que eu me desafiei, eu tive vontade de não, não vou, estou insegura, tenho medo. Eu sempre enfrentei, sempre. Grandes desafios. Eu fui lá e fiz. Será que eu fiz o melhor? Fiz o melhor que eu podia, Que bacana. né? Então isso traz para a gente um poder enorme.
porque você passa a enxergar os desafios de uma forma muito receptiva. E aí você busca, né? Você vai Muda buscar no tudo, né? fim, ali no seu âmago, o melhor que você pode dar. Então, não recuse um desafio. É isso. Bacana. Isso faz a gente crescer, Muda tudo, né? com certeza. Agora, falando de conexão, livro, história, inspiração, porque a gente ama livros, né? Vamos, né? É isso, é a nossa vida aqui do outro lado. Mas o que a motivou verdadeiramente a aceitar o convite para estar no selo editorial Série Mulheres através do tema Mulheres na Previdência Complementar? Olha, a primeira coisa que me motivou foi o projeto em si, Que bom. maravilhoso. Desde o início que a Elaine me procurou, primeiro eu fiquei muito honrada, né? Porque são muitas, são milhares de mulheres. Sim. E muitas mulheres boas naquilo que elas fazem, na Previdência Complementar. Então, eu fiquei muito honrada. A responsabilidade sempre, eu sempre encarei tudo com muita responsabilidade. Então, fiquei muito, muito feliz de receber esse reconhecimento, né? Mas o que realmente me encantou foi estar diante de um projeto tão lindo e que faz tanto sentido para nós e é tão necessário, né, André? Então, isso realmente foi o principal elemento aí. Eu pensei em outras coisas, como, poxa, eu vou expor a minha história, porque desde o início a ideia era realmente criar, né, produzir um texto a Sim. respeito do poder de uma história. E isso também me motivou, porque eu falei, poxa, além do projeto ser maravilhoso, eu vou ter a oportunidade de contar um pouquinho da minha vida. Porque, assim, não que eu tenha algo especial, excepcional, a gente fica buscando algo excepcional. Não, é na simplicidade. Sim. É isso que faz a conexão entre as pessoas, né? O simples. A minha vida não foi algo, mas para mim foi. E isso vai inspirar, tenho certeza que inspira muitas mulheres. E faz toda a diferença, né, Adriana? Eu fico super feliz porque quando a gente consegue reconhecer uma mulher através da sua própria história, é o maior valor que ela tem. É o maior Verdade. valor. Eu digo sempre para as mulheres que um livro com a sua história é o seu best-seller, né? Certeza. Já existe um best-seller e ele é seu, porque é a sua história. Sua história é única, É uma né? oportunidade que eu jamais perderia, Andréia. Sinceramente, por falar em desafio, eu não ia perder, porque eu fui agraciada e aceitei. É isso aí. Eu fico muito feliz, né? E eu sempre pontuo que quando a gente entende o valor de uma história, a gente realmente abraça ela com muito carinho e leveza, né? Porque eu falo que todo projeto tem que ser leve, né? Ele Verdade. tem que entregar amor, ele tem que ter conexão com o propósito, senão ele não caminha. E uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, nesses mais de 26 anos, é a autenticidade. Você precisa ser autêntica naquilo que você faz, naquilo que você entrega, na conexão com o próximo, né? Isso tem que fazer a diferença, senão você não consegue conectar as pessoas, né? E isso faz toda a diferença. Agora, eu gostaria, claro, que você trouxesse para nós uma frase ou uma mensagem, né? Eu retiraria ali do teu capítulo várias frases e mensagens, porque o teu capítulo, em alguns momentos, ele está muito poético ali, uma coisa ou outra que você traz para gerar aprendizados. Mas eu quero deixar você escolher, né? Uma frase que te impacta. E por que que essa frase te impacta? Para que outras pessoas possam sentir da tua parte a tua autenticidade nisso. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque a gente tende a buscar vários elementos, né? Mas, assim, se eu pudesse extrair, né, de tudo que eu fiz e do que eu acho que eu trouxe de inspiração para as mulheres, esteja sempre, sempre aberto a aprender. Porque você precisa desenvolver
e não estou falando de humildade somente, mas de ter o coração, a mente e os ouvidos abertos. E o aprendizado, ele é uma das poucas influências que você recebe e que você guarda para si e pode dedicar a outras pessoas, né? Toda vez que eu vou começar um curso, uma aula, eu me coloco à disposição dos alunos para ser também uma aluna, né? E aprender com eles. E aí a gente consegue uma troca maravilhosa. Que Então é bacana. isso. Está de peito aberto, né? Para essa tarefa de ensinar. Que bacana. E olha, como uma mulher que ensina faz toda a diferença, né, quando a gente escuta isso, porque é uma frase, esse trecho aí que você deixa para nós, que é se colocar no lugar de aluno, porque realmente a gente está aprendendo constantemente, É isso. né? Eu É falo, isso. você pode ser dono da técnica, mas da verdade, não, porque cada um tem a sua, né, dentro de um contexto geral. Mas é É muito isso. bom, Adriana, poder ter você nesse projeto. Espero que você caminhe com a gente aí nessa jornada linda, né? Porque eu acredito que a previdência complementar, ela precisa de mais mulheres. E quando a gente fala de mais mulheres, como eu tenho todo esse movimento literário hoje no Brasil, quando a gente traz um tema, precisa de mais mulheres na área, né? Nós temos que crescer, nós temos que chegar na estante de uma livraria e ter livros direcionados à previdência complementar assinados por mulheres. Isso é muito importante. Faz toda a diferença, A né? gente está até um dia conversando com um bibliotecário da própria Abrap. Ele falou: Nossa, a gente precisa de mais Sim. doutrina. As mulheres, os homens, precisamos de doutrina nessa nossa área, escrever mais. E eu acho que a gente tem também uma obrigação, né? Sim. De traduzir, né, em obras toda a nossa experiência, a nossa vivência, o nosso conhecimento e deixar isso, né, ali eternizado nos livros, né? Com certeza, com certeza. E olha, esse é o nosso papel aqui enquanto selo editorial Série Mulheres, né? Uhum. Eu sempre pontuo que validar a história, e validar a experiência, mentoria, ensinamento de todas vocês é parte do nosso legado. Então, eu quero te agradecer por estar aqui comigo, porque a gente aprende com o tempo, né? Que o tempo de alguém é tão valioso e tem que ser recebido com muito carinho, né? E eu tenho certeza que as suas palavras, a sua conexão, com certeza vai tocar o coração de quem está nos ouvindo ou quem está assistindo, porque faz toda a diferença. Ao longo da nossa história, não é quem nos tornamos, mas é o que nós vamos deixar para que Isso. outras pessoas possam continuar. E no final do dia é saber que você fez algo para alguém, que você transformou o dia de alguém É ou isso. mudou completamente o legado dessa família através da previdência complementar. Porque é isso que a previdência faz. A essência dela é mudar o legado, né? Mas mudar para melhor, né? É fazer com que esse legado se perpetue, ou seja, ao longo dessa estrada linda. Então, Adriana, muito obrigada por estar aqui com a gente, por fazer parte da nossa família Série Mulheres, esse projeto que visa somar mulheres, homens e celebrar as nossas histórias, porque as nossas estantes precisam ter mais livros femininos e nós estamos aqui com esse selo que tem a obrigação, o carinho, a gentileza e o propósito de publicar mais mulheres. Muito obrigada. Eu que agradeço, Andréia. De novo, parabéns pelo projeto, é maravilhoso. Estamos juntos, né? Agradecer vocês que ficaram aí, né? Ouvindo o nosso podcast. Foi um momento muito aguardado. Eu falava para a Elaine, falava, ai, poxa, eu quero falar, quero participar também. Enfim, e dizer que estou junto, né? No projeto e vamos ampliar esse alcance aí, né? Trazer mais mulheres Com certeza. e assim, obrigada. Obrigada à sua equipe, todos muito gentis e super organizados. Legal. Muito Muito bom. obrigada. Parabéns, Andréa.
Obrigada, minha querida, obrigada. E hoje nós recebemos a querida Adriana Carvalho. Ela é uma das coautoras do livro Mulheres na Previdência Complementar e ela nos dá a honra de estar aqui nesse bate-papo gostoso, leve, saudável, deixando para você inspiração, deixando marca através do legado dela. Fica com a gente e até o próximo.